Olá, pessoal, como estão? Aqui é a professora Mary na nossa quarta aula de Química, direcionado aí para as turmas de plástico. Espero que estejam todos bem, se cuidando, não abandonando os estudos, né? Nesse momento aí de pandemia, esse distanciamento que nós precisamos manter aí, o estudo está sendo adaptado, né? Estamos fazendo nossa parte aqui. Conto com a colaboração de todos aí, turma. O diploma, a continuidade aí em nossos estudos vai ser, se já era Hoje já é a importante nossa antes, quarta a aula, partir de agora então eu vai ser preparei uma revisão fundamental. Então conte para que a conosco, gente né? consiga Eu sou a professora relembrar Mary, alguns como o meu tópicos colega aqui, importantes, professor para que eu Alex, consiga dar que leva a continuidade nos disciplina aí de próximos Química temas, para tá as bom? turmas Então, nessa aula a matutinas. gente Vamos vai em ser um pouco frente? mais dinâmica. Se você não assistiu, não acompanhou as aulas anteriores, eu sugiro que você faça isso sempre na sequência, tá bom? Aproveita que depois do final da aula de hoje, eu sempre vou deixar o nosso vídeo, a nossa videoaula aqui no canal do colégio. Você pode assistir quantas vezes você quiser. Outra dica bastante bacana e importante é sempre você acompanhar a aula fazendo as suas anotações. Vamos aproveitar que é uma aula digital, você pode dar um stop, você pode dar uma pausa, copiar, fazer anotações, aproveitar os slides aí que a gente manda junto em forma de PDF para melhor compreensão dos assuntos. São disciplinas mais técnicas, né? Que demandam um pouquinho mais aí de vocês nesse sentido de estudar. Mas fiquem tranquilos que a gente sempre vai fazendo nossas revisões, sempre que for necessário a gente para, revisa, puxa um tópico que ficou um pouquinho mais vago, a gente traz uma forma didática de compreendê-lo melhor, ok? Na aula anterior, nós estudamos isso daqui, ó. Eu sempre gosto de mostrar para vocês, né, o que foi discutido na aula anterior e o que será nessa. E peço que vocês coloquem aí no caderno de vocês sempre os tópicos da aula, porque quando você for voltar para estudar, vai facilitar a sua própria organização, tá, turma? Então, na aula passada, a gente começou a estudar o que são cadeias carbônicas, a classificação, quando é uma matéria, quando é um tipo de estrutura heterogênea, homogênea. Eu fiz bem detalhadinho, né? A gente foi tópico por tópico, trouxe os slides bem coloridos para facilitar a nossa compreensão. Química, às vezes, é complicado, os alunos tendem a ter dificuldade de enxergar tudo isso que a gente está falando, né? Até porque eu sempre comento isso e enfatizo. Química, muitas vezes a gente fala sobre moléculas, átomos, são coisas que a gente não consegue enxergar a olho nu. Então é difícil imaginar, não é? O que que é uma macromolécula? O que que é uma cadeia carbônica? Então eu compreendo essa dificuldade que se tem nesse sentido, tá? Então a gente sempre vai fazendo uma revisão de química justamente para que esse conhecimento não seja perdido a cada aula. O tópico da nossa quarta aula é este daqui. Vamos começar com uma super revisão. Depois a gente vai seguindo o embalo aí das cadeias carbônicas, tá? Vamos continuar classificando. Eu vou explicar para vocês a importância dessa classificação, não só para a química orgânica, mas principalmente voltada aí para os plásticos, tá? Que é o que nos interessa aqui no nosso curso. Afinal, serão técnico em plásticos, logo mais. Teremos também o assunto de hidrocarbonetos, grupo funcional e as principais funções orgânicas. Como eu sempre faço, alguns tópicos são mais importantes a gente saber, e tem outros, turma, que aí é a função do professor levar isso para vocês, né? A gente passa igual essas principais funções orgânicas aqui. No finalzinho da aula, a gente vai falar sobre elas. São assuntos que a gente não precisa decorar os tipos de funções. Não é necessário para um técnico de plástico saber decorar todos os tipos de funções orgânicas. Nós simplesmente precisamos saber qual a importância delas, né? Muitas vezes a gente pode ir mais para frente, não sei se já é o caso, para alguns que já atuam na área, de repente aí ir para uma área de pesquisa e desenvolvimento ou começar a atuar na área de compras técnicas, aí você vai ter acesso à FISPIC, né? Ficha técnica, ficha química do material, onde você vai encontrar tudo isso daqui que eu estou te falando, né?
a afinidade química, os grupos funcionais, aí você vai lembrar dessa aula de química, eu tenho certeza. E a partir disso, todas as aulas vão se complementando. Ao final do curso, a gente vai sair com uma visão mais abrangente, independente se você já é atuante da área ou não, tá bom? Eu vou ao longo da aula dizendo, ó, isso daqui é mais importante, isso daqui basta a gente ter um breve conhecimento, para que a gente, no conjunto, consiga aí dominar essa área de transformação de plásticos. Gente, começar pela revisão, tá? Então, na aula anterior, começamos a falar sobre cadeias carbônicas. Já começo logo de cara te perguntando, você se recorda o que são cadeias carbônicas? Espero que esteja aí anotado no seu caderno. Aliás, se você tiver sem ele, dá uma pausa aqui no vídeo, pega o caderno lá e vai fazendo suas anotações. Tenho certeza que se você está com dificuldade, as suas anotações irão te ajudar muito. Então, ó, cadeia carbônica vem de carbono, ou seja, são cadeias em que nós temos o carbono presente, ó, a cadeia principal dele. Perceba que essas cadeias aqui, ó, elas têm uma setinha, que foi o que eu expliquei para vocês na aula passada, onde a gente consegue aí, dependendo da posição do átomo de carbono, né, eu consigo dizer se esse carbono é primário, secundário, terciário ou quaternário. Aqui, por exemplo, a dica que eu dei, sempre que ele estiver nas extremidades, ó, ele vai ser um primário, porque ele está se ligando apenas com outro carbono, tá? Ó, um carbono se ligando com apenas um, quaternário. Acompanha com o laser aqui que fica mais fácil, turma, ó. Ó esse outro carbono aqui, ó. Ele é secundário, porque ele se liga com um carbono na direita e um outro carbono na esquerda. Secundário, de sec, de 2. E o mesmo acontece com os demais. Vou passando um pouco mais rápido, porque nós já estudamos isso na aula passada. A ideia é só dar um remember para a gente pegar firme aqui no conteúdo de hoje, tá bom? Então, aqui tem um esboço colorido que eu acho que facilitou a compreensão na aula passada, né? Ó, mesmo esquema que eu acabei de explicar para vocês, a gente tem uma cadeia carbônica e perceba que ela, olha como é a estrutura dessa cadeia carbônica, né? Ó, os carbonos estão aqui presentes e a gente tem os primários, e aqui eu tenho, por exemplo, o quaternário. Ó, o quaternário está acompanha com laser, ó, ele está se ligando a 1, 2, 3, 4. 4 carbonos, por isso que ele é quaternário. Lembrando para vocês que o carbono, nós estudamos na aula passada, é um importante elemento em química aqui para os plásticos. Todos os plásticos, né, são compostos orgânicos, tem carbono na sua constituição. É por isso, turma, que nós estudamos tanto química orgânica. Não tem nenhum tipo de plástico que não tenha esses carbonos aqui, que não tenha essa cadeia carbônica, que não seja um composto orgânico, tá? Então, essa é a importância aqui para a gente. Ó, na aula passada também foi nosso objeto de estudo entender o que é uma cadeia homogênea, heterogênea, e aí eu expliquei aquele macete para vocês, né? Homo vem de um, então só existe cadeia, só existe carbonos, ó, é o mesmo elemento. Homo vem de um, então se é uma cadeia carbônica, logo tem carbono, então só tem carbono, não tem nenhum tipo de outro elemento. Esse OH aqui, ó, ele não faz parte da nossa cadeia principal, então não considero ele uma cadeia heterogênea. O mesmo não acontece aqui embaixo, que eu expliquei para vocês. Nós temos o nitrogênio e o oxigênio de verde aqui, ó. Até falei que era homenagem aos palmeirenses de verde. E a gente tem esse elemento que não é carbono se ligando na cadeia principal. Então, essa cadeia é uma heterogênea. Hétero vem de diferentes, né? Então, você tem aí pelo menos um átomo que seja carbono. E aqui a gente seguiu a configuração, ou seja, se você tem extremidades livres ou não, faz com que essa mesma cadeia possa ser aberta ou fechada. Aqui a gente tem exemplos de cadeias abertas, né? Aqui a gente tem cadeias fechadas. E até expliquei para vocês que esse cara aqui é o tal de anel benzênico. Mais para frente, quando a gente começar a estudar os tipos de plásticos nos próximos bimestres, vai ser importante a gente saber que isso daqui é um anel benzênico, tá? Até mesmo, turma, ó o link bacana aqui, importante.
Esses tipos de grupos funcionais que nós vamos estudar hoje faz com que alguns tipos de plástico sejam mais rígidos do que outros. Por exemplo, um tipo de plástico que tem um anel benzênico na sua configuração, né, na sua molécula, ele tende a ser mais rígido do que um plástico que não tem, tá? Então, essa importância da química, até mesmo na resistência do plástico, é fundamental. Por isso que a gente tem que conseguir identificar, ainda que não seja nada decorado, mas a gente precisa ter uma noção aí bacana sobre isso, tá bom? E começamos a falar sobre as insaturações, que são os tipos de ligações. A gente sabe que o carbono ele pode se ligar 4 vezes, né? Ele tem essa facilidade de formar cadeias carbônicas. Por isso, ele é tão abundante. Por isso que ele é o quarto elemento mais abundante na natureza, que nós temos acesso. Né? Você pensou em um composto, provavelmente vai ter carbono nele. A gente só não consegue enxergar isso a olho nu. Mas a configuração química dele está lá dentro, ela existe. E aqui a gente tem as ligações simples, né? Ó, esse risquinho que eu falei a grosso modo aí, ó, está demonstrando que esse carbono está se ligando 1, 2, 3, 4. Acompanha sempre comigo aqui, tá? 4 ligações. São ligações simples, mas aqui embaixo de verde, ó, a gente tem uma dupla ligação. O carbono se liga até 4 vezes. Eu tenho 2 de um lado, 3 simples, outra simples, 4. O mesmo acontece aqui. Só um remember aí da aula passada que a gente conversou e detalhou tópico por tópico. E nós temos aí, né, a natureza dos átomos, né, a homogênea e a heterogênea, que eu já expliquei para vocês, né? Quando a gente só tem carbono, é homogênea. Quando tem um elemento diferente, independente de qual seja, se tiver dentro da cadeia principal, como está esse oxigênio aqui, acompanhe, ó, ele é uma mistura, ele é uma mistura heterogênea, porque não tem só carbono. Esses são os nossos tipos de ligações que nós estudamos, né? Quanto aos tipos de ligação, isso daqui é uma novidade agora para essa aula, tá? A gente tem as saturadas, que eu expliquei para vocês, né? Isso daqui, gente, esse risquinho aqui é uma forma de representação, tá? Acompanha aqui comigo. Nessa ponta, vou até colocar para ver se eu consigo colocar o caneta. Ó, nessa ponta aqui, ó, eu tenho um carbono. Aqui eu tenho outro carbono, não tá muito bonito o carbono, mas dá para entender, né, gente, ó. Tem outro carbono e tem outro carbono. Esse C bonito que a professora fez aqui é um C de carbono, tá? Eu estou representando que cada ponta aqui nesse nosso ciclo é um carbono. Eu estou representando de formas diferentes. Acompanha comigo aqui no slide, ó. Tá vendo esse cara aqui embaixo que eu estou demonstrando para vocês? É um anel benzênico, tá vendo? Olha a maneira como eu representei ele aqui em cima e olha a maneira como eu representei aqui embaixo com a setinha que eu coloquei para vocês. Esses carbonos aqui no meio, no cantinho, são a mesma coisa. A diferença é que eu estou representando de maneiras diferentes, tá? A gente não tem isso na matemática, eu não consigo demonstrar o mesmo número de maneiras diferentes, né? Eu também consigo fazer isso na química, e essa é a química orgânica que a gente está vendo aqui. Então, nós temos uma cadeia saturada, quando a gente só tem ligações simples, E eu tenho a insaturada, quando eu tenho pelo menos 2 átomos com ligações duplas ou triplas. Ó, essa dupla ligação aqui, ó, isso daqui é uma dupla ligação. Eu tenho a primeira e eu tenho a segunda. O mesmo esquema aqui, ó. Aqui eu tenho uma tripla ligação. Eu tenho a primeira aqui de dentro, a que forma a ligação dos carbonos, e a última, 3 ligações. Ah, professora, mas se eu tiver um tipo de ligação, né, um tipo de estrutura química, que eu tenha os 2 tipos, é possível? É tão possível que a gente chama ela de cadeia mista, ó, vou colocar de asterisco aqui para vocês. A cadeia mista. O que a cadeia mista diz pra gente, turma? Diz pra gente exatamente isso. Poxa, eu posso ter, voltei com o laser, ó. Eu posso ter uma ligação simples, ó, ligação simples aqui, e ao mesmo tempo, na mesma cadeia,
eu posso ter uma ligação dupla. Ó, a ligação dupla aqui, ó, acompanha com laser, e ó, as ligações simples aqui. Poxa, mas quando eu tiver uma ligação simples e uma ligação dupla ou tripla na mesma cadeia carbônica, como eu vou chamá-la? Aí nós chamamos essa cadeia de cadeia mista, tá bom? Então, se ela só tiver ligações simples, ela é uma cadeia saturada. Se ela tiver ligações duplas ou triplas, independente se é uma ou outra, ela é uma ligação, é uma cadeia insaturada. E se ela tiver os dois, o próprio nome já nos sugere, né? Então, uma ligação sobre é uma compostos cadeia orgânicos. de Diretamente tipo mista, da aí, com aula ligações número 1 dos para dois vocês, tipos. hein? Recordar é viver. Compostos orgânicos. Lembra que nós falamos sobre compostos orgânicos? Vou te fazer uma pergunta. O que são compostos orgânicos? Que possuem carbono na sua constituição, mesmo que eles tenham sido produzidos ou não por organismos vivos. Lembra que a gente bateu um papo na primeira aula sobre isso? Antigamente, turma, acreditavam que os compostos orgânicos eram só possíveis a partir de, só era possível serem feitos, né, na própria natureza, né, a partir de organismos vivos, como eu coloco aqui para vocês. Com o passar do tempo e a tecnologia, entrou essa teoria aqui, ó, antigamente, né, que era só substâncias e organismos vivos. O que aconteceu com essa teoria? Ó, se extinguiu. Por quê? Começamos a falar de um tipo de material que nós chamamos de material sintético. Olha a importância disso. Materiais sintéticos, os polímeros que nós hoje trabalhamos, que nós estudamos, né? E são objetos aí do nosso dia a dia, só existem por conta dessa sintetização que nós chamamos. Ou seja, o plástico é um tipo de composto orgânico que nós conseguimos converter, a gente consegue transformar, nós conseguimos criá-lo em laboratório, né? Pela primeira vez a gente conseguiu fazer isso, depois de muitos anos acreditando que não fosse possível. E a partir disso surgiu toda uma indústria aqui, do qual hoje em dia muitos de nós trabalham, né? A indústria de plástico, que só é possível por conta dos compostos orgânicos. Então pensa assim, composto orgânico são todos os compostos que têm são apenas um dos tipos que são possíveis aí nesse grande grupo de compostos orgânicos. Na aula número 1, trouxe vários exemplos para vocês. Ó quem está aqui. Indústria petroquímica, indústria farmacêutica e a nossa querida, amada indústria de polímeros. Todas essas indústrias que eu cito aqui para vocês, ó, só são possíveis, só existem por conta dos compostos orgânicos e principalmente os compostos que nós conseguimos sintetizar. Pensa o seguinte, quando eu falo um composto orgânico natural, eu falo, por exemplo, do algodão, tá? Quando eu falo um composto orgânico sintético, eu falo de qualquer material que não existe na sua forma in natura. In natura é o que? É disponível na natureza. Nós criamos um laboratório. E depois de criar um laboratório, a gente consegue produzir em larga escala na indústria. A maior parte dos nossos plásticos aí, o PET, PVC, o polipropileno, todos são compostos orgânicos sintéticos, tá? Aí na primeira aula eu trouxe uns exemplos aí para vocês começarem a gostar de química. Eu acho que deu certo, hein, tudo. Ó, na indústria farmacêutica, olha essa estrutura química aqui, o paracetamol. Ó, é ou não um composto orgânico? Com certeza. Ó, a quantidade de carbonos que a gente tem na cadeia, é uma cadeia carbônica. O mesmo acontece com a aspirina aqui ao lado, né? Foi o primeiro medicamento a ser sintetizado, a aspirina, ou seja, o primeiro que foi criado pelo homem no laboratório. E hoje em dia é amplamente industrializado, né? Cadeias carbônicas na área de indústria de polímeros, temos ou não temos? Muito, principalmente esse cara aqui, ó, acompanha comigo. Polímero sintético, produzidos industrialmente. Essa tal dessa síntese orgânica é o quê? Exatamente reações químicas que fazem com que a gente consiga chegar num elemento sintetizado. A maior parte dos plásticos, inclusive trouxe um desenho aqui que demonstra alguns tipos de plásticos que nós temos, né? São todos sintetizados. Estou passando um pouquinho mais rápido porque foi uma revisão, né, turma? Essa
revisão, puxei um pouquinho da aula passada, que foi a terceira aula, e um pouco lá da nossa primeira aula, porque eu quis puxar aí um link de compostos orgânicos. Afinal, vamos falar sobre hidrocarbonetos, tá bom? Então, a minha ideia foi começar a aula justamente repaginando aí tudo que a gente entendeu sobre química, tá bom? Mas reafirmo e incentivo. A nossa playlist de química está aqui no canal do YouTube do colégio. Então, se você terminar a aula e tiver com alguma dificuldade, você pode voltar nas aulas e assisti-la novamente, acompanhar via slides e, claro, tirar sempre dúvidas comigo lá depois do nosso momento de interação. Começamos agora a falar sobre hidrocarbonetos. Uma vez que entendemos o que são compostos orgânicos, a gente vai falar para vocês o que são hidrocarbonetos. Turma, hidrocarbonetos, coloquei até aqui, ó. São compostos formados, ó, vou colocar de marca-texto. Se tiver marca-texto aí no seu caderno, ou uma cor diferente, coloca aí para mim. Unicamente por átomos de carbono e hidrogênio. O que acontece numa cadeia carbônica? Uma cadeia carbônica, para ser uma cadeia carbônica, ela precisa do quê? De carbonos. Só que ela pode ter carbono, ela pode ter hidrogênio, ela pode ter nitrogênio, oxigênio, vários outros elementos que nós estudamos aqui. Lembra que nós estudamos os tipos de elementos de uma tabela periódica e tudo mais? Isso é super possível em qualquer tipo de plástico. O que acontece? A gente vai estudar agora um tipo de grupo, que são os hidrocarbonetos, em que nessa sua cadeia carbônica só existe carbono e hidrogênio, tá? Vou te explicar a importância de estudar os hidrocarbonetos, né? Nós consideramos esses compostos aqui como os compostos mais importantes que nós estudamos aqui em química orgânica, gente. Principalmente por conta da obtenção deles. Eles são obtidos aí através do petróleo. Saiu meu marca-texto, deixa eu colocar de novo. A partir do petróleo, a partir da querosene, derivados como a gasolina, óleo diesel, gás natural, vários polímeros, né, como plástico e borracha, os hidrocarbonetos estão presentes. A gente tem alguns dados aí recentes que praticamente, aproximadamente 48% da matriz energética brasileira, o hidrocarboneto está presente, 48% da matriz energética. Quando eu falo matriz energética, eu falo do petróleo, da gasolina, tudo que abastece aí, até mesmo a indústria de plástico, né? Afinal, a indústria de plástico se origina de petroquímicas. Até as resinas que a gente usa, os tipos de plásticos, vêm de uma indústria muito forte aqui no Brasil e forte mundialmente, que são as indústrias petroquímicas. Então, os hidrocarbonetos correspondem a mais ou menos 48% de toda a explicar para vocês. É ou não importante? Agora que a gente entendeu o que é um hidrocarboneto, né? Hidrocarboneto, então, revisando, acabamos de falar, são compostos orgânicos, são cadeias carbônicas, até porque, entre parênteses aí, é uma cadeia carbônica porque possui carbono. Mas os hidrocarbonetos, eles só possuem dois tipos de elementos na sua cadeia. Hidrocarboneto, olha lá, hidro vem de hidrogênio e carboneto vem de carbono. Fica fácil matar a charada, então, quais são, né? O hidrocarboneto só tem carbono e hidrogênio. Vou explicar uma coisa para vocês muito importante, principalmente considerando aquele primeiro exemplo que eu comecei a aula falando sobre ele, lembra? Sugeri aí no futuro próximo vocês trabalhando na indústria de plástico e sendo responsável por compras técnicas ou na indústria de pesquisa e desenvolvimento. Vocês terão muito acesso a catálogos de materiais, né? Fichas técnicas de materiais. E os plásticos virão sempre aí demonstrando o seu grupo funcional, que são as formulações mesmo, propriamente ditas, né? Nós falamos muito sobre isso na aula passada. Então, precisamos decorar tudo que eu vou expor aqui para vocês? Lógico que não, turma. Não é nem a nossa proposta como química orgânica, tá? A ideia é a gente saber como funciona e ter uma interpretação boa, para que a gente possa aí utilizá-la como base, inclusive
para o estudo de outras disciplinas, tá? Então, gostaria muito que vocês anotassem aí no seu caderno o que é grupo funcional. Quando eu falo para vocês de grupo funcional, eu estou querendo dizer a função química, tá? Grupo funcional é sinônimo de função química, que é mais ou menos o que? É a mesma coisa de dizer para vocês que é um conjunto de substâncias que apresentam semelhanças na fórmula estrutural e, por consequência, possui propriedades químicas semelhantes. Então, aqui eu estou mostrando para vocês o que? Estruturas químicas, tá vendo? Ó, aqui, ó, você tem uma estrutura química, você tem o OH. Aqui você tem uma anel benzênico e você tem o OH. Aqui você tem outra estrutura química, acompanha aqui comigo, turma, sempre nos slides. E aqui eu tenho o OH. O que eu quero demonstrar com isso? Presta atenção para você entender bem perfeitamente agora, ó. Eu tô querendo te mostrar o seguinte, só nesse slide aqui, eu tenho uma... Opa, um saiu o contrário. Tem uma, eu tenho duas, eu tenho 3 tipos de fórmulas químicas, formulações químicas. E o que elas têm em comum, turma? Tá até de vermelho aí, para não errar. Elas têm de comum esse OH. Ó, aqui tem OH, aqui tem OH e aqui tem OH. Então, eu posso dizer para vocês que esse OH é um grupo funcional, ou seja, é a função química dessas estruturas, né? São semelhantes em cada uma delas. Se é semelhante, eu posso dizer que o grupo funcional delas é igual. E o grupo funcional sendo iguais, eu posso dizer para vocês, indo além, que as propriedades químicas delas são semelhantes, tá? Então, esses materiais aqui vão se comportar de maneira parecida, de maneira similar, porque os seus grupos funcionais, que eu demonstrei aqui para vocês, esse OH, ele é semelhante, tá bom? Aqui a gente, no nosso caso aqui, esse OH, em química, nós chamamos de hidroxila, e é o grupo funcional do álcool. Então, se eu bater o olho e ver uma formulação que tem o OH, eu sei que trata-se de um álcool, tudo bem? Então, nós podemos chamar isso de grupo funcional ou de função química. Viu que está se repetindo e são iguais? Eles tendem a ter um comportamento químico parecido. E esse comportamento químico é importante para a gente definir como esse material vai se comportar no processo, seja numa injeção, seja numa extrusão, seja no sopro, numa termoformagem. Essa parte química aqui vai ser fundamental para que a gente consiga entender como o material vai se comportar, quais as variáveis de processo, por exemplo, temperatura, pressão, tá? Fica tranquilo, que conforme a gente for avançando nas nossas disciplinas, vai ficar mais fácil a gente conseguir entender o que eu estou dando nesse começo, tá bom? Fica desesperado não. Ó, então aqui eu fiz uma tabelinha para vocês. Vocês terão acesso aos slides para vocês acompanharem, tá? Então vamos chamar a atenção aqui, ó. A tabelinha foi dividida em função, grupo funcional. Acabei de te explicar o que é o grupo funcional, representante e as suas características. Quando eu falo função, a gente tem, por exemplo, o hidrocarboneto. Hidro vem de hidrogênio. Ó, o hidrogênio aqui, acompanha. Acabei de pintar ele de amarelo. E carboneto vem de carbono. Acabei de pintar ele aqui. Então, como que é uma representante? Se eu olhar uma fórmula e tiver só carbono e hidrogênio, eu vou matar a charada. Vou falar para você que trata-se de um hidrocarboneto, tá bom? Aonde nós utilizamos, acabei de falar para vocês também, né? Ele é muito presente em combustível, afinal tem quase praticamente 48% da nossa matriz energética é formada por hidrocarbonetos, tá? Olha o álcool que eu te expliquei aqui. Se a mesma formulação tiver esse OH se ligando, tá vendo que esse risquinho aqui, gente? Ele está simbolizando que esse OH, que nós chamamos de hidroxila, está se ligando a um carbono. Basicamente isso, né? Uma maneira representativa. Aliás, tudo que está nessa tabela aqui é uma representação, tá? Para a gente bater o olho e falar, opa, tem OH, é um álcool.
Opa, tem carbono e hidrogênio? É um hidrocarboneto. Opa, tem dois hidrogênios aqui com uma dupla O, é um aldeído, que a gente vai ver aqui embaixo, acetona. Tem uma dupla O, uma carbonila, esse nome desse grupo aqui é carbonila, é uma acetona, tá? Então, é só para vocês se familiarizarem com isso. Precisa decorar, professora? Pelo amor de Deus, não precisa tudo. Você só precisa entender o que é um grupo funcional, que é essa tabelinha aqui de baixo, ó. E entender que grupo funcional será sempre a função química, ou seja, todas as substâncias que estão no mesmo grupo do álcool, seja etanol, qualquer tipo de álcool que nós tenhamos, né? Ele vai ser o quê? Ele vai ter esse mesmo grupo funcional aqui, ó. Eu vou conseguir representá-los de maneira igual. Então, eu vou bater o olho no catálogo de um plástico, por exemplo, e vou olhar o grupo funcional dele e vou saber que, opa, se os dois plásticos têm grupo funcional parecido, eles vão se comportar de maneira similar, tá? Então, o aldeído, a gente tem aqui, ele é muito utilizado para conservar peças anatômicas. O álcool nem precisa falar, né? Também muito utilizado em matriz energética como combustível e bebidas alcoólicas. E no adiante, a gente tem a continuação da tabela, que eu mostro para vocês o éter, né? São tipos de grupos de química, turma, que têm características parecidas, né? O éter, a gente chama, ele sempre vai ter esse jeitinho aqui, ó. Vai ter um O se ligando a dois carbonos. Se você tem um O se ligando a dois carbonos, você sabe que ele está no grupo do éter. E você sabe que ele vai ser um ótimo anestésico e solvente, tá? E o éster? O éster é a mesma coisa, ó. Ó o jeitão que ele se liga aqui. Sempre que você tiver alguma molécula, algum elemento se formando dessa maneira, a gente sabe que ele vai ser um ótimo aromatizante. A indústria farmacêutica, a indústria de aroma, até a alimentícia, usa muito o éster. O ácido carboxílico, olha como ele está se ligando. Muito utilizado aí no preparo de alimentos. Se você já usou vinagre, por exemplo, certamente você já teve acesso ao ácido carboxílico, que tem essa formação aqui, ó. A amina, na verdade, a gente tem ela em muitos processos químicos, a gente consegue perceber que a gente está tendo esse grupo de amina aqui que eu estou demonstrando para vocês apenas com o cheiro. O cheiro do processo químico que ela faz parte é muito ruim, é muito forte. E nós temos a amida. A amida é muito utilizado como adoçante, analgésico também, assim como o éter, e sedativo. Na indústria farmacêutica ela é super utilizada. Olha o grupo funcional dela. Deu para entender o que eu quis dizer com essa tabela? Todo mundo que está nessa coluna que eu deixei de amarelo aqui para vocês são grupos funcionais, ou seja, são funções químicas. Quando a gente bate o olho nele, eu consigo colocar todo mundo, todos os compostos que tem, por exemplo, essa estrutura aqui do éster, ó, todo composto que tiver essa estrutura, eu sei que fazem parte de um grande grupo que são os ésteres. A mesma coisa acontece com os álcools, né, com todos os materiais que eu acabei de dizer aí para vocês, está para vocês. Gente, então a aula de hoje foi um apanhado de coisas, tá? Fizemos uma revisão, falei um pouquinho sobre dois grandes temas aqui de química orgânica, que é justamente o objeto aqui da minha pergunta para vocês, ó, vou até deixar de amarelinho. O que são esses hidrocarbonetos? Lembra? Hidro vem de hidrogênio e carboneto vem de carbono. Por que eles são importantes? Eles são aí, corresponde a 40%, 48% da nossa matriz energética, combustível. Ainda também são importantes, esse 48% da nossa matriz energética também se refere, turma, à matéria-prima da indústria petroquímica. Como a gente obtém o plástico? A partir dela. Então, o hidrocarboneto é super importante na matéria-prima para a fabricação de plástico. O que é o grupo funcional? Aí eu peço que vocês voltem nessa tabelinha que eu acabei de mostrar para vocês e enxerguem aí os tipos de grupos funcionais que a gente tem, a função química,
onde eu consigo juntar todas as substâncias que têm semelhança na fórmula. Se elas têm a mesma semelhança na fórmula estrutural, elas vão se comportar com propriedades químicas semelhantes. E até questões de processos, a gente consegue enquadrar elas no mesmo grupo, tá? Então, no 3, eu estou pedindo para você colocar os grupos funcionais desses caras aqui, ó, que nós estudamos no comecinho da tabela. E, por fim, falar um pouquinho sobre os tipos de cadeia, saturada, insaturada e mista. Trouxe um slide cheio de exemplos para vocês replicarem aqui nos seus exercícios de fixação. Faça com carinho, com capricho, tirem dúvidas aqui comigo ou com o professor Alex, tá bom? E vejo vocês na próxima aula. Até lá!